Flor, tem uma caneta sobrando aí. Tá sobrando? Tudo bem? Vamos lá. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueio a palavra ao vereador Rodrigo Paixão para proceder à leitura de um texto bíblico. Rodrigo, libera o seu microfone, Rodrigo. Travou. Está ouvindo bem? Bom, Salmos 141, 9. Livrai-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livrai-me das armadilhas dos que fazem o mal. Então, como a sessão é curta, né, do ponto de vista da pauta, no início do expediente, já no requerimento 66, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, tá? Solicito a segunda secretária que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereadora do Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Marcelo Ferreira Leite. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. E vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos declarando aberta a 152ª sessão ordinária da 17ª legislatura de Vinhedo. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 151ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro aprovada. Senhor presidente, gostaria de pedir a retirada do requerimento de... Qual o número? 66, já que o prefeito Jaime Cruz mandou um ofício aí que será lido, então acho que não há mais necessidade da presença dos secretários aqui amanhã. Será retirado da pauta. Senhor presidente. Pois não, vereador. Mesmo com a retirada da vereadora, eu mantenho minha questão de ordem, né? Nós vamos fazer a leitura do expediente e em seguida o senhor terá a ordem para falar. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Vereador, eu não consigo adivinhar qual é a ordem que ele quer, né? Então, aí, tá bom. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 170/2020, em resposta ao requerimento 63/2020, de autoria dos vereadores Sandro Rebeca, Rodrigo Paixão e Edson PC. Encaminhe-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento. Requerimento número 66/2020, de... Foi retirado. Moções. Moção nos 206/2020, de autoria do vereador Márcio Melli, subscrito por demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família da senhora Maria de Lourdes
Donola Garcia, falecida no dia 5 de novembro de 2020, aos 74 anos. A senhora Maria de Lourdes era viúva e deixa os filhos Natanael, Alexander, Fabiano, Glauciane, Daniela e Tiago. Quedou deliberada das casas de lei, Cidade de Ciência, família lutada, residente à rua Papa Clemente VII, número 28, bairro Vila João 23, Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se. Moção 207/2020, autoria vereador Nil Ramos, subscrito por demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, presente nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família do senhor Márcio Augusto Ciene, falecido no dia 5 de novembro de 2020, em Vinhedo. Márcio era casado com a senhora Carina A.P. Moreira Ciene e deixa os filhos Alain e Bárbara. Quedou deliberados casos de lei, Cidade de Ciência, família lutada, residente à rua Humberto Pescarino, número 50, Centro Vinhedo. Encaminhe-se. Senhor presidente, eu requero a dispensa da leitura das indicações. Tem mais duas moções. O que, moção? Beleza. Senhor presidente, existem mais duas moções de urgência. Prossiga. Moção 208/2020 de urgência. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais a presente moção de pesar à família da senhora Valéria Delgado Targa, falecida no dia 29 de outubro de 2020, aos 59 anos. A senhora Valéria era filha de Aristóteles Pessoa Delgado, filho, e Maria Aparecida Freitas Delgado. Era casada com o senhor Marcelo Pereira Targa e deixa os filhos Larissa e Lucas. Quedou deliberada as casas de lei, Cidade de Ciência, família lutada, residente à rua Floriano Piton, 112, bairro 9, Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se. Moção 209/2020 de urgência. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, prende nos termos regimentais, apresenta moção de pesar, família da senhora Odete Maria Teodoro, falecida no dia 8 de novembro de 2020, aos 63 anos. A senhora Odete Maria Teodoro era divorciada e deixa os filhos Roberto Aparecido, Renata Cristina e Rômulo. Quedou deliberada as casas de lei, Cidade de Ciência, família lutada, residente à rua Fernando Costa, número 252, Centro Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se. Agora eu requero a dispensa da leitura das indicações, senhor presidente. Será dispensada. Expedientes recebidos diversos. Balancete financeiro desta casa, referente ao mês de outubro de 2020. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para esta sessão encontram-se à disposição da Secretaria da Casa. Sem mais, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do Gabinete do Prefeito número 174/2020. Excelentíssimo senhor Eduardo César Gelman, presidente da Câmara Municipal de Vinhedo. Senhor presidente, esse tem a finalidade de informar Vossa Excelência que nesta quarta-feira, dia 11/11/2020, às 10 horas, haverá uma reunião neste gabinete sobre os assuntos relacionados a áreas verdes e áreas comuns dos condomínios Vista Alegre, Marambaia e São Joaquim, para que a Prefeitura possa dar diretrizes e esclarecimentos nos procedimentos que estão sendo adotados, bem como as propostas. Ao tempo, renovo meu protesto de relevo e estima e apresto ansiosamente Prefeito Jaime Cruz. Portanto, esse é um convite do chefe do Executivo a todos os vereadores. Rodrigo, qual é a questão de ordem? É sobre o requerimento 66? É sobre o requerimento 66, mas no contexto da apresentação do nosso outro requerimento que foi protocolado, e com base nos artigos 19, 158, 190, 191, 192, 223 do Regimento Interno, senhor presidente. Então, mas o senhor apresentou primeiro o requerimento número 66, ele já foi retirado, não há mais o que se falar nele. Do seu requerimento, o senhor apresentou na sessão? Ele está apresentado? Ele entrou na casa? Ele está apresentando, por isso que eu peço a questão de ordem para explicar. Não, mas ele entrou ou ele vai entrar? Ele vai entrar. Mas vai entrar que Vai hora? entrar que hora? Não, vereador, deixa eu explicar para vocês. Esquece o ano eleitoral. Aqui nós vamos respeitar o regimento interno e ninguém vai passar por cima. O senhor sabe muito bem que qualquer requerimento que entre nessa casa, até na quinta-feira, até o meio-dia, ele tem o direito de entrar. Passou desse dia, até na hora, com 5 assinaturas, o senhor tem o direito de entrar. Portanto, se eu não tenho o requerimento e não tem 5 assinaturas, ele está prejudicado. Se vocês tiverem o requerimento com 5 assinaturas no momento, é só apresentar que eu faça a leitura e coloque em votação. Se não o tem, fica prejudicado, infelizmente,
a fala da questão de ordem sobre isso. O artigo 191 ele é muito claro do regimento interno. Então, mata-se todos os subterfúgios que o senhor... Eu não quero usar o artigo 191, eu quero usar o artigo 19. Se o senhor Então, deixar eu falar... Mas o artigo 191 já mata, o senhor sabe do tempo de propositura. Então, se for isso, infelizmente fica prejudicada a questão de ordem. Aí você tem um tempo livre na sua fala, o senhor fica à vontade para falar sobre isso. Não, mas eu vou usar outros artigos do regimento interno. Eu tenho direito a apresentar a questão de ordem. O senhor está impedindo uma fala... Mas o senhor está pedindo sobre o requerimento e o requerimento não adentrou na casa. Então eu não posso tirar uma questão de ordem se efetivamente o requerimento não está na casa. A questão de ordem vai ficar claro. Tá, mas qual é a questão de ordem? Baseado no quê? Nos requerimentos, vereador? Os dispositivos regimentais para o senhor, se o senhor deixar eu descrever e colocar o meu raciocínio, vai ficar muito claro a minha intenção. Então o senhor descreva, não fale sobre os requerimentos. Fique tranquilo. Bom, então vamos lá. Senhor presidente, nobres parlamentares e público presente, nós tivemos um problema de informações que precisa ser esclarecido. Né? Não vou falar sobre o conteúdo dos requerimentos, vou falar sobre a questão procedimental e vou requerer que o nosso requerimento protocolado na sexta-feira seja votado. E eu vou explicar por quê. No artigo 19 do regimento interno, senhor presidente, não o artigo mencionado por Vossa Excelência, atribui ao presidente para colocar em votação qualquer requerimento verbal ou por escrito de qualquer vereador submetido ao plenário. Então, primeiro, eu requeiro que seja colocada em regime de urgência a nossa solicitação com base no artigo 19. Segundo, nós não teríamos problema nenhum em colocar os dois requerimentos para votar. O problema é que foi feito pelo Departamento Legislativo dessa Casa uma diferença em relação aos grupos políticos que integram o plenário da Câmara. Por quê? Porque foi justificado que existia 1/3 de vereadores que subscreveram o requerimento, e nós subscrevemos com uma quantidade menor. No entanto, esses vereadores se colocaram como a necessidade de ter 1/3, né, já que foi feito fora do horário. E nós recebemos uma informação agora há pouco, né, do meu líder de bancada, Sandro Rebeca, que esse requerimento teria sido protocolado na quinta-feira. Então, sabe, teve uma grande confusão em relação aos dois requerimentos. Eu iria propor, na verdade, que se fundisse os dois para que houvesse a convocação dos secretários. Mas como isso não aconteceu, houve a retirada, eu requeiro, como sempre aconteceu nessa casa nesses últimos anos, já teve votação de moção de urgência, já teve votação de requerimento de urgência. Se o presidente tiver boa vontade e o plenário assim decidir, é possível colocar a votação de urgência do nosso requerimento, dada a necessidade, e eu nem quero que seja convocado para essa semana. Eu só acho que os secretários devem ser convocados. Não pode essa Casa de Leis aceitar que tenha um convite para a população aparecer na Câmara na terça-feira de manhã, sendo que nem existiu a convocação. Então, houve toda uma inversão de valores, senhor presidente. Isso precisa ser corrigido. Né? Primeiro, a gente necessita de uma explicação. Eu sei que foi o Departamento Legislativo o responsável, mas houve aí coisas muito estranhas acontecendo em relação a esse protocolo, coisas que eu não via há vários anos. Então, eu peço que o senhor mantenha calma, inclusive reconheço que o senhor tem mantido uma postura razoavelmente neutra, né? Espero que o senhor mantenha nessa nossa última sessão. Então, o meu pedido muito simples é que coloque em votação o meu pedido. É simples, eu quero que o nosso requerimento protocolado no dia 19 seja submetido à votação de urgência ou não. Se os vereadores do plenário, a maioria, achar que não, tudo bem, eu aceito democraticamente. Ou então o senhor veta como presidente, mesmo eu gostaria que eu simplesmente não me ignorasse. Porque hoje de manhã, o chefe do Departamento Legislativo procurou um dos nossos vereadores da oposição e devolveu o requerimento. Eu nunca vi isso acontecer nos últimos anos nessa Casa de Leis. Isso é um absurdo, senhor presidente. Então, como o requerimento foi devolvido à Casa, né, à Secretaria, é um pedido de democracia. Questão de ordem de 2 horas? Se o plenário aceita ou não, é simples. Tá bom, gente. Então a decisão ela é muito clara e está formatada. Talvez, Rodrigo, nós tenhamos aí todo o regimento interno. Infelizmente, vocês entraram da maneira errada, protocolaram na secretaria, você tem o legislativo para apresentar. Se fosse com 5 assinaturas, ele seria apreciado pela casa, seria votado a favor ou contra, isso é uma questão de mérito. Agora, o senhor precisa lembrar que tem um ato número 7, de 23 de maio de 2019. Né? Então, um ato determinado é muito claro. A lei e o regimento está sendo cumprido. Então, eu não vou abrir precedente, nem para um lado e nem para outro.
né? Primeiro, que não tem requerimento e não tem nenhum secretário convocado para amanhã às 9 horas da manhã. Então está havendo uma dúbia interpretação. O que o prefeito encaminhou aqui foi um convite para a Casa Legislativa possa ir até o Executivo. Foi isso que eu entendi? Tá? Então, não está vindo o secretário. Então, a semana que vem, pode fazer o requerimento, em vias normais, vamos convocar o secretário, que eu acho que deve realmente, com toda certeza, esclarecer a população. Então, nos usos das minhas atribuições, não será votado nenhum requerimento hoje. Nada mais havendo a tratar e não havendo pauta da ordem do dia, solicito a segunda secretária